Educar um filho é, sem dúvida, uma das maiores responsabilidades da vida. Todos nós queremos que eles cresçam emocionalmente saudáveis. Mas como equilibrar tudo isso, afeto e disciplina, sem causar traumas? Meu nome é Lawane Duarte, eu sou terapeuta e baseado nas minhas experiências aí com os meus clientes, hoje eu vou trazer algumas dicas aí essenciais para que você possa educar o seu filho com amor, firmeza e sem traumas, garantindo com que eles cresçam com confiança, seguros e limites saudáveis. Se você está aqui nesse vídeo é porque você já teve dúvidas de como impor limites sem exagero. Já deixa aqui nos comentários e vamos ter essa conversa. A primeira coisa que você precisa saber é que a infância é a base de desenvolvimento emocional de uma criança. Então, tudo que ela vive nos seus primeiros anos de vida impacta diretamente a sua autoestima, a sua confiança e a sua capacidade de se relacionar no futuro. Por exemplo, se uma criança cresce ouvindo na sua infância que ela não é boa o suficiente, ela pode desenvolver na vida adulta uma insegurança muito grande. Assim como as crianças que crescem sem limites têm dificuldade de lidar no futuro com regras e também com frustrações. Então, basicamente, o segredo está aí em um equilíbrio. Amor e firmeza precisam andar juntos. Então, na geração atual, nós temos essa preocupação em criar nossos filhos de maneira saudável, né? Confiantes e livres dos traumas. E atendendo como terapeuta, eu vejo muitas pessoas cuidam de traumas horrendos, né? Coisas horríveis que as pessoas passaram na sua infância. E eu vejo que eu não passei por tantas coisas assim, né? Mas lógico, uma coisinha ou outra, né? Porque nós não somos perfeitos, nós não vamos criar nossos filhos, estamos sujeitos aos erros, nossos pais também, nossos avós também erraram com nossos pais. E assim, vai de geração em geração, se a gente não se policiar, tomar cuidado, a gente acaba repetindo padrões que geram inseguranças e traumas. Então são 5 dicas essenciais, gente, que eu vou dar aqui pra vocês. Fica até o final, uma mais importante do que a outra, você não vai se arrepender. Esse vídeo vai agregar muito pra sua vida e pra vida dos seus filhos. Então a dica número 1 é pratique a escuta ativa. Sim, gente, nossos filhos precisam ser ouvidos, mesmo independente da idade que tenham, independente se você vai concordar ou se não, é muito importante que o pai, a mãe acolha as necessidades, o pensamento, né, e respeite, né, sobretudo, os pensamentos do seu filho, o que é que ele tem a dizer, independente da idade, independente se você vai concordar ou se não, isso é muito importante. O seu filho entender, saber que ele está sendo ouvido, que as suas necessidades estão sendo ouvidas, né? Porque muitas das vezes nós podemos incorrer no erro de achar, né, que nós sabemos o que é o melhor para o nosso filho, e nós sabemos, né, em assim 99,9% das vezes nós sabemos o que é melhor para o nosso filho, né? Por isso que Deus nos deu essa missão. Com certeza, você pai, você mãe, sabe o que é melhor para o seu filho, mas é preciso praticar essa escuta diariamente. Saber o que o seu filho está sentindo, né? Saber quais são as necessidades dele, quais são as formas dele pensar. Só assim você vai poder conhecê-lo, né, profundamente, né? Conhecê-lo mais do que ninguém. Se você praticar essa escuta e você saber quais são os seus pensamentos, quais são as suas ideias, né, os seus ideais, enfim, não precisa concordar, mas a escuta ativa é uma coisa essencial na vida de um filho, na infância, para que ele possa desenvolver segurança em você, né, para que ele tenha essa confiança, né, segurança. A criança, quando ela é escutada sem interrupções, né, quando a pessoa está prestando realmente a atenção no que aquela criança tem a transmitir, sem minimizar o que a criança ali está sentindo, isso ajuda a criança a desenvolver inteligência emocional e confiança para expressar os seus sentimentos. Então, muitas das vezes, um exemplo prático aqui, uma criança fala: ai, eu tô muito triste porque meu amiguinho não quis brincar comigo, né? Várias coisas de criança mesmo, né? Então, você precisa ter essa escuta ativa para que você possa entender, né, que aquela é só uma criança, né? O sentimento de uma criança é diferente, né, do nosso sentimento, que já temos a mente, né,
formada, então é diferente o sentimento que ela sente. Então é preciso respeitar o que ela está sentindo, ao invés de você, não foi nada não, esquece isso. Diga, né, que entende o que ele está sentindo, pergunte se ele quer conversar sobre aquele assunto, né, entenda ele. Nunca ignore o que ele está falando, não foi nada, não ignora o que ele está sentindo. Tem criança que cai esses dias mesmo, eu fui levar meu filho na escola, vi uma criança caindo, criancinha pequenininha, da idade do meu filho, 4 anos, e as pessoas, não foi nada, não foi nada. Foi sim, se a criança estava chorando, né, mesmo se ela não chorasse, né, caiu, né, tudo bem, não foi nada, não foi nada. Foi sim, aquela criança precisou, machucou, né? Você tá sentindo alguma coisa? Às vezes a criança arranhou, às vezes a criança tá sentindo aquela feridinha ali doer, e não pode falar, porque as pessoas estão dizendo, ignorando que não foi nada e não foi nada. Que tipo de criança nós vamos ter, né? Uma criança insegura, uma criança que não pode se expressar, né? Porque quando ela abre a boca ou acontece algo na vida dela, né? As pessoas não dão importância ou ignoram, então ela vai achar e sempre se sentir ignorada, né? Na sua vida adulta, vai crescer uma criança ali sem autoestima, né? Uma criança que acham que sempre estão ignorando o que ela está sentindo. Então, isso é muito importante. A primeira dica aqui, eu já vou deixar aqui, que é muito importante, gente. Então, nunca ignore o sentimento que a criança está sentindo. Ouça o que ela tem a dizer, né? E não vem com essas coisinhas de, não foi nada, não sei o que é isso. Não, veja o que a criança está passando, o que ela está sentindo, o que ela pode precisar, né? E dê importância àquilo. Não é dengar, não é mimar. Não, você está precisando de alguma coisa? Doeu aí? Doeu. Não, mas então vai passar, daqui a pouquinho passa. Você quer que a mamãe passe um remédio? Né? Pode passar. Isso não é dengo não, gente. Criança é criança. Ela precisa ali, nesses momentos pequenos, ela vai aprender, né, sobre empatia, né, sobre resiliência. Lá na frente, quando ela estiver machucando, ela não vai dizer, não, mamãe, não foi nada, né? Vai aprender com você, então, comportamentos são aprendidos na infância. Então, se você trata ela dessa forma, lá na frente ela vai ver você se acidentando, né? Vai crescer uma criança, minha mãe não me dava ligança também, não vou dar ligança para ela, né, nesse sentido. Então, assim, nessas oportunidades é onde a gente implanta, né, inculca ali na cabeça das crianças também o caminho certo, né, sobre empatia, sobre o que é ser um ser humano de verdade. Então, nunca ignore o que uma criança tem a dizer. Dica número 2, evite a criação baseada no medo. Essa dica aqui eu falo, evite o tanto que puder, porque é um comportamento que nós aprendemos desde a nossa infância, né? Então, a maioria, assim, 99% de nós fomos criados, né, com essa base no medo, né? Se você não fizer isso, vai apanhar. Se você não fizer isso, não vai ganhar o presente, né? Então, é uma mania já que nós temos aí, né? Eu vou colocar nós, porque eu já fiz muito isso também. Mas depois de estudar, a gente aprende que isso é um comportamento errôneo, né, para com nossos filhos. Mas eu confesso para vocês que essa aqui é uma dica, assim, que às vezes até eu mesmo me pego me policiando e corrigindo esse tipo de situação, que é, né, ameaçar muitas das vezes. Se você não fizer isso, então você não ganha isso. Então, se você não fizer isso, porque como a gente ouviu aquilo ali sempre, né, a gente acaba normalizando uma coisa que é comum, mas não é normal. Evite a todo custo esse tipo de comportamento para com seus filhos, né? Porque é um comportamento que pode gerar ansiedade e insegurança. Depois que eu comecei a perceber que eu estava incorrendo nesse erro aqui em casa com meu filho, eu comecei também a mudar esse tipo de comportamento e eu estou vendo mais resultados. O que eu tenho implantado aqui em casa é, ao invés de eu ficar ali ameaçando, você vai ficar com isso, você vai ficar de castigo, vai ficar isso. Eu comecei a mudar isso e agora eu implanto na cabeça do meu filho, tento colocar ali a responsabilidade, né? Olha, se você perder tal peça, né, vai ficar faltando peça no seu brinquedo. Seu brinquedo tá aqui, se você não guardar, né, aqui mesmo em casa, por exemplo, tem o cachorro, né? Então, o cachorro já destruiu alguns brinquedos dele ali, ele ficou chorando muito, então eu sempre falo, olha, se não pegar, o Ted vai fazer tal coisa, né? Que não é uma questão de medo, né? Você não tá criando medo, mas você tá despertando nele a responsabilidade, porque se ele vê que o brinquedo tá no chão e corre um risco, né? Uma consequência natural do brinquedo estragar, alguma coisa assim, então ele vai aprender essa questão da responsabilidade com o que é dele, né?
Mas eu confesso para vocês que muitas vezes é muito difícil da gente negociar com crianças, principalmente com crianças menores, né? Crianças já maiorzinhas não, mas crianças menores, elas são muitas das vezes insistentes, né, no erro. E às vezes até fala assim, ai, mas não tem problema não, não tem problema não, mamãe, depois nós compramos outro, não tem problema, não quero mais esse brinquedo. Mas aí é difícil. Mas é se policiar, né? E tentar ao máximo evitar, né? Para não, você não pecar aí em excesso de estar aí com esse tipo de comportamento. Terceira dica é não comparar os seus filhos com outras crianças. Eu sou uma pessoa muito observadora e desde sempre eu vejo esse tipo de comportamento. Desde antes de eu ser terapeuta, na verdade, eu já vi esse tipo de comportamento e já achava um pouco, no mínimo, estranho. Parece um pouco inofensivo, mas isso gera, gente, um impacto muito grande na autoestima das crianças, porque a criança não sabe o que está se passando ali, e aí você começa a comparar, olha só como fulano faz as coisas, você não faz. O que mais acontece, que eu mais vejo em todo lugar que eu vou, assim, em geral, é, fulano tá vendo? Fulano tá comportadinho, ó, você não tá comportado? Fulano tá comportado, só você não tá comportado. Ninguém tá chorando, só você tá chorando. Isso acontece demais, né? Então, assim, é uma coisa que a gente não pode fazer, é comparar os nossos filhos com outras crianças. Porque ali vai impactar na autoestima, com certeza, da criança. Então, a gente tem que entender que cada criança tem o seu tempo, seu temperamento e suas habilidades, né? Eu mesmo tenho um filho de um temperamento já mais forte, né? Que é o colérico. E, às vezes, eu vejo, assim, que as pessoas têm um pouco de... fica um pouco, assim, meio agitadas, né, quando meu filho tá perto. Eu até evito, assim, de estar em certos lugares, estar em certas situações, porque não é sempre que as pessoas vão entender. E como eu tenho esse tipo de educação mais positiva com meu filho, né, eu pego duro, eu sou firme também com meu filho, mas eu tenho uma educação mais positiva com ele, né, porque eu sei já, né, eu que entendo, eu que trabalho com as pessoas, eu tenho que respeitar mais o meu filho, né. Eu que trabalho atendendo as pessoas, eu que sei, né, o que pega nas pessoas, que magoa, o que ferem a autoestima, a autoimagem das pessoas, a identidade, muitas das vezes, muitas mães e pais, né, atingem a identidade dos seus filhos, mas enfim, voltando aqui ao assunto, nessa questão, gente, de ficar comparando seu filho com outros, né, vai fazer com que o seu filho nunca se sinta bom o suficiente. Então, lá na frente, seu filho vai fazer alguma coisa, vai competir, né, às vezes é um menino com baixa energia, né, baixa vibração, por quê? Porque na infância você tirou, você já cortou, porque a criança ali, quando tá na infância, tá tão pura, o ser humano na sua infância é uma pessoa pura, né, sem medo, sem muita coisa. Então, se você vai podando ali, né, lógico que muitas coisas nós temos que ensinar, né, nós que temos essa responsabilidade, mas se você começa com essa educação negativa, né, implantando ali medo, insegurança no seu filho, atingindo a autoestima do seu filho na infância, não adianta você querer resultados diferentes no futuro, porque com certeza seu filho vai crescer uma criança cheia de traumas, cheia de bloqueio, cheia de medo, cheia de insegurança. Por favor, pare de comparar. Se você comparava seu filho, ai, que fulano tá fazendo, só você não. Ai, que isso, só você que não. Olha lá, só você que tá chorando, tá vendo? Criticando seu filho e ao mesmo tempo comparando com outra criança. Ah lá, todo mundo já tá lendo, só você que não. Ah lá, todo mundo, entendeu? Para com isso, pelo amor de Deus. A criança tem seu tempo, né? Ela tem suas habilidades. Se a outra é melhor do que ela, então talvez é porque o pai dela e a mãe dela tá incentivando, tá bloqueando. Então, se o seu filho tá tendo algum atraso nessa questão, que tal parar para pensar um pouquinho, né, nessa questão, né? Se não é você que tá atrapalhando o seu filho, né? Às vezes, eu não te julgo, mas assim, talvez você passou por esse tipo de situação na sua infância, aprendeu e acha que aquilo ali é o certo. Ou convive no meio de outras pessoas, né, que agem dessa forma e acham que aquilo ali não vai prejudicar seu filho, mas está prejudicando e poderá prejudicar também no futuro.
Então comece a valorizar o esforço individual dessa criança, né? Respeitando as suas habilidades, os seus limites, né? A sua capacidade. Celebre as pequenas conquistas, né? Todas as conquistas são importantes. Se seu filho, hoje, por exemplo, fui levar meu filho na escola, ele nunca entrou na escola sozinho, longe pra caramba. Então, assim, vou chegar, já vou elogiar, né? Que foi uma conquista, né? Já está aí pegando um pouquinho de independência, e esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, não é nós criarmos criancinhas, né? Nós estamos criando homens e mulheres para o futuro. Não adianta pensar, é meu bebê, é meu filhinho, é isso, é aquilo, que você não vai paparicar essa criança a vida toda. Uma hora ela vai crescer, uma hora ela vai entender isso e uma hora ela vai voar. Então, quando isso acontecer, se você fizer o seu papel direitinho na infância, aí você vai ter menos trabalho também com essa pessoa aí na vida adulta, adolescência. E a quarta dica: ensine o seu filho a lidar com as emoções. Muitas crianças crescem sem saber lidar com as suas próprias emoções, crescem sem saber lidar com as suas frustrações, né? E aí crescem crianças desequilibradas, né? Se nós, quanto pais e adultos, né, a gente souber ajudar nossos filhos a lidar com essas situações, né, melhor será o futuro dessa criança, né? Tanto para nós, como também para a vida, né? Para o mundo, para os lugares que ele vai se relacionar, que ele vai viver no futuro. Então comece a perceber os momentos que o seu filho está frustrado, que o seu filho está triste, né? E a tentar ajudá-lo, né? Diga para ele que você está percebendo que ele está frustrado. Pergunte para ele como que você pode ajudar a ele a resolver aquele problema, né? E aí ele vai sabendo, aprendendo a lidar, né? Com a raiva, com momentos de fúrias, né? Com momentos de frustrações, momentos de alegria também. Muitas das vezes é preciso a gente ensinar, né? Porque eu falo quando tiver criança, né? Que às vezes pode ser um risco, né? Às vezes a criança está tão feliz que vai querer ir para um lugar que ele mais gosta. Enfim, gente, mas também lidar com momentos de frustrações, né? Nós vivemos numa geração que hoje muitas pessoas não sabem lidar com as dívidas, né? Com as frustrações, com os momentos difíceis da vida, acha que o mundo é cor-de-rosa, né? Que está ali disposto e disponível para eles o tempo todo. Então, é preciso a gente chegar nesses filhos, né? Falar sobre a realidade da vida, né? Que a vida é difícil e que as frustrações existem, que os momentos ruins também existem, né? Sem os momentos difíceis não existiriam momentos bons, né? Então, trazer essa visão e ajudar eles a se controlarem, a se manterem emocionalmente estáveis ali, né? Nesses momentos. E você vai estar ajudando essa criança a não reprimir, né? Os seus sentimentos, e essa criança vai achar soluções saudáveis, né, para enfrentar os desafios da vida. A quinta dica é: dê amor sem condições. Então, o que isso significa? Isso significa que nós devemos ensinar para os nossos filhos que o amor é gerado de uma forma genuína e de forma incondicional. Não algo que a criança precise merecer para poder receber. Evite situações do tipo: ah, se você não se comportar, não gosto mais de você. Ah, não gosto mais de você. Isso eu já vi também pais falando. Gente, isso é um absurdo. Ah, isso não gosto de você por causa disso. Ah, não, então não gosto mais de você. Se você não me der isso, não gosto mais de você. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos, né? Demonstre amor e carinho ao seu filho, mesmo nos momentos de crises. Mesmo naquele momento mais difícil, você precisa mostrar que o amor de pai, de mãe é incondicional, ao que ele não depende do comportamento da criança para que você possa doar esse amor. Mostre para seu filho que o amor de mãe, que o amor de pai independe de comportamento. Assim você vai estar gerando confiança, né, para o seu filho. Ele vai saber que vai poder contar com você em qualquer momento, independentemente, né, do que ele estiver pensando, né? Você vai ter mais abertura para conversar com esse filho. Você vai saber o que ele vai estar pensando, né? Não vai depender do seu julgamento, né? O que ele vai falar, porque você não julga, né? Então, independente do que ele for falar com você, você não vai julgá-lo. Então, isso gera um relacionamento
mais aberto entre pai e filho, essa confiança. E aí, se é até difícil essa criança fazer algo de errado, né, escondido de você, e até uma pessoa de fora tentar algo de errado também, né, algo ilícito, né, com esse seu filho, porque logo você saberá, né, do que o seu filho está passando, né, seja lá com quem for, porque ele tem essa abertura, ele tem essa confiança, independe do comportamento dele para com você. E aí, você gostou das dicas? Criar filhos saudáveis é com certeza um grande desafio, mas pequenas diferenças que você for fazendo na criação desses filhos podem trazer grandes resultados. Fazer a parte 2 com certeza desse vídeo, então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal para que você possa saber, né, quais são os outros traumas, né, outras coisas que pessoas aí me relataram, que traumatizaram elas ali, que muitas das vezes os pais, nós como pais, né, fazemos sem perceber, repetindo padrões e acabamos traumatizando nossos filhos. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal para que você possa ficar por dentro dos próximos vídeos. Fique com Deus, um beijo e tchau!